pesar está secado, és provado pela dor, de sofrer está cansado, e também do teu labor. Vai olhando ao soprar do furacão, o Senhor está velando, dá-te a consolação. Nas doenças e certezas que tua alma passará, só Jesus dará firmeza e também te curará. Vai orando ao soprar do furacão, o Senhor está velando, dá-te a consolação. Ao Senhor a voz eleva, ora a Deus com muito fervor, pois as faltas te revela e mitiga a tua dor. Vai orando ao soprar do furacão, o Senhor está velando, dá-te a consolação. Tarda Deus em consolar-te, vai orando com poder, peça ajuda, pode dar-te teu pedido responder. Vai orando ao soprar do furacão, o Senhor está velando, dá-te a consolação. A paz do Senhor, meus queridos internautas. A paz do Senhor, meus queridos internautas. Como é que vocês estão? Eu acredito que vocês estejam bem. Glória a Deus, né? Mais um início de semana na presença do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos agora em 10 horas 43 minutos. Aqui quem vos fala é a missionária Li Maria, da cidade do Paulista, Pernambuco, Grande Recife, Pernambuco, Brasil. Um beijo no coração, é bom a gente estar junto. Qual é o teor da nossa live? O teor é: vamos orar juntos? Vamos orar juntos, porque temos milhares de motivos para estarmos orando. A palavra diz, o que a palavra diz em Tessalonicense? Orai sem cessar, porque os dias são maus. Então, o que é que eu tenho feito? Numa atividade muito assim, como é que se diz? Artesanal, né? Simples. Eu uso minhas redes sociais para a gente estarmos juntos orando, buscando ao Senhor, porque os dias realmente, queridos, são dias de muito trabalho, dias de grandes batalhas espirituais. E se a gente não colocar no nosso coração a determinação de fazer a oração como estilo de vida, nós não iremos conseguirmos
nós não iremos conseguirmos vencer. Porque a oração e o seu clamor é um grito de socorro. E hoje muitos estão gritando por socorro, estão buscando o Senhor e gritando por socorro, porque a gente está se aproximando do grande advento que é a vinda de Jesus Cristo, que Jesus Cristo vem buscar um povo zeloso de boas obras. Jesus, ele vem buscar um povo zeloso de boas obras, e nós devemos estarmos na vigilância, na busca diária com o Senhor Jesus, buscando, pelejando e pedindo a Deus a graça para estarmos preparados para aquele grande dia, aquele dia glorioso que será para muitos, né? Muitos não receberão esse dia como glorioso, porque é um dia de juízo, um dia de julgamento de Deus. Deus, ele vem buscar um povo zeloso de boas obras. E então eu coloquei no meu coração da gente estar orando, pedindo a Deus a direção da oração e clamor nas nossas vidas. Deus ouve o seu clamor, o meu clamor. O clamor é um grito de socorro. Quando estamos em dificuldades, podemos clamar a Deus e Ele ouvirá e agirá. O clamor é um ato de confiança em Deus. Você admite que é dependente totalmente de Deus, que você precisa de Deus, que você depende de Deus para a situação que você esteja passando. E é por isso que a gente tem que estar clamando, buscando a Deus na beleza da sua santidade. E o clamor é um pedido de socorro sincero a Deus, né? O clamor tem que ser com sinceridade, chegar junto de Deus e dizer: Senhor, eu preciso sim, preciso que o Senhor me ajude nesta demanda, nesta situação, né? E vem de um coração arrependido e humilde o clamor. Ele tem que vir de um coração arrependido e humilde. O clamor também é um ato de fé. Você não vê a solução, mas crê que Deus está no controle de tudo e Ele pode sim reverter o quadro da situação. O clamor também é um ato de fé, porque a gente tem que conver que em Hebreus 11, vamos abrir a nossa Bíblia, em Hebreus 11, é lá no Novo Testamento. Hebreus 11, no Novo Testamento, a galeria da fé, o livro de Hebreus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E então, o clamor também, ele é um ato de fé. Fé em Deus, fé que vai acontecer. Hebreus 11, ele nos fala assim: ora, a fé é o firme fundamento de coisas que não se espera ou que não se vê, a convicção que se não vê. Vou ler novamente. A fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de coisas que não se vê. Então você não está vendo,
mas vai acontecer sim, vai acontecer, porque se eu tenho fé, eu tenho que admitir que Deus está no controle de todas as coisas, da situação, daquela demanda que eu estou vivendo, da minha vida. E no versículo 2 de Hebreus 11 nos diz: pois pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos. Que antigos? Antigos do Velho Testamento. Então, se a gente for enumerar, tem muitos dele que a gente vai ver. E no 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareciam. Então, eu não estava lá, nem você estava lá na criação de tudo, mas você e eu tem fé, porque a Bíblia já nos relata, não é verdade? A Bíblia nos relata. Também ainda no 3, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, pela fé, vamos fazer uma oração de abertura com a missionária Eli Maria, da cidade do Paulista, que Deus, Ele vai movimentar as águas, amém? Meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui nesta manhã, te agradecendo por todos os teus benefícios que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo. Ó Deus de misericórdia, nós abrimos essa live aqui para proclamar o teu reino e chamar outros para orarmos juntos. Senhor, estes equipamentos são teus, este estudo são teus, as minhas redes sociais são tuas. O Senhor é que vai fazer, eu não vou fazer. O Senhor é que vai fazer, conforme a sua vontade e o seu querer. Podemos ver ainda no versículo 4 que vem a galeria da fé, que vamos ver os exemplos no Antigo Testamento de muitos que tiveram fé e foram vitoriosos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, que foi seu irmão. Pela fé, qual obteve testemunho e de ser justo, tendo a aprovação de Deus quando as suas ofertas, por meio dela também mesmo depois da morte, ainda falava o sangue de Abel. Então, pela fé, Abel comprovou, mostrou o sacrifício que estava fazendo a Deus, tudo foi pela fé. Assim é o clamor. O clamor, ele é pela fé. O clamor, ele é pela fé. Então, temos que ter sinceridade no coração, arrependimento e humilhação. E depois vem a fé. Nós não vemos a solução, eu e você não vê a solução, mas declaramos pela fé para todas aquelas bênçãos, mas declaramos sua fé em Deus pela salvação. Então a fé, ela é uma chave, é como um carro que a chave está na ignição. Então a gente gira, aciona o botão da fé e então Deus age e traz salvação. Então vamos ver ainda no 5. Pela fé, Enoque foi transladado
para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladou. Então, Enoque, ele tomou a oração como estilo de vida. E o que foi que ele fez? Ele foi transladado, ele foi arrebatado, ele foi transladado para o céu. Então, o clamor exige-nos a fé. O clamor, temos que ter fé sim, quando vamos clamar a Deus. No clamor, nós vimos aqui em Salmo 50, 15, quando o Senhor nos fala, e clame a mim no dia da angústia, e eu livrarei, e vocês me honrarão. Então a gente não precisa estar correndo atrás de um e de outro para pedir ao Senhor. A gente clama e Ele ouve, como sim, como está descrito no Salmo 50, verso 15, quando o próprio Deus diz: e eles clamam a mim, e eu vou responder. Ainda na galeria da fé, no versículo 5 de Hebreus, capítulo 11, não foi achado porque Deus o transladou, pois antes da sua transladação obteve testemunho. Que testemunho foi esse? Foi o testemunho da fé, de uma vida consagrada, de uma vida dedicada a Deus. Então Enoque, ele tinha prazer de estar com Deus. Muitas pessoas hoje têm prazer de muitas coisas, né? Não é só prazer no álcool, no sexo, nas drogas. Não, tem gente que tem prazer de estar pelas casas alheias. Tem gente que tem prazer de estar falando da vida alheia. Tem pessoas que têm prazer de fazer maldade, mas Enoque, ele tinha prazer de estar com Deus. Era prazeroso para ele estar com Deus. E ainda no 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aí é que vem aquela última situação, né, da fé, que é importante no clamor, porque aquele, no versículo 6 de Hebreus 11, aquele que se aproxima de Deus sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para eu e você, a gente ter vitória, nós temos que ter essa chave na ignição, que é a fé. Então, ainda no 6 diz: aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam, se torna galardoador daqueles que o buscam. Então devemos crer que Ele está ouvindo e Ele vai nos galardoar com quê? Com a vitória que nós estamos pedindo para aquela demanda. Então, se você, meu querido internauta, meu amado internauta, você está numa situação difícil, creia que o Senhor vai resolver essa situação, seja ela de ordem espiritual. Está desanimado de orar ao Senhor,
buscar no jejum, buscar na oração, buscar na leitura da palavra. Então creia, peça a Deus, crendo com fé, com humildade, como vimos o clamor, que o clamor ele tem que ter essas pontuações. Que pontuações? Tem que ser um coração arrependido, tem que ter humildade, né? E tem que ter fé. Fé é o firme fundamento de coisas que não vemos. Ainda no versículo 7 do capítulo 11 de Hebreus, estamos na galeria da fé. O 7 diz: pela fé Noé, devidamente instruído acerca de acontecimento que ainda não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ora lá, meus queridos internautas, não é brincadeira uma pessoa ter um anunciado de Deus que tudo ia acontecer e que ia haver uma grande destruição. Mas como Noé era um justo homem de Deus e ele tinha a oração como estilo de vida, então Deus alertou ele. É por isso que eu digo aos meus queridos internautas, é muito bom, meus amados, estar aos pés de Jesus. Olha, veja só o que o salmista, no Salmo 18, 6, ele declara. Veja que coisa maravilhosa. Na minha aflição, clamei ao Senhor. Aqui é um clamor, ele disse. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ora lá, do seu templo. O Senhor ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, a seus ouvidos. Então, queridos, nós não somos diferentes de Noé. Noé ouviu e viu o que ia acontecer naqueles tempos passados, há mais de 5.000 anos atrás. Então Deus notificou a Noé. Como é que a gente sabe os mistérios de Deus? Quando a gente envereda, meus queridos irmãos, pelo caminho da oração. E eu sempre digo que a oração é uma chave só. Essa chave, ela abre várias portas. Tá entendendo como é? Várias portas. Essa chave abre a porta do sobrenatural. Isso que aconteceu com Noé foi o sobrenatural de Deus na vida dele, né? Porque olha só a situação. Naquele tempo não tinha grandes chuvas como hoje tem. Não tinha enchente, não tinha açude transbordando, não tinha canais, está entendendo? Então, quando Deus caía aquela neblina, uma neblina, né? Tipo assim, um chuvisco. Quando Deus fala com Noé, porque Noé vivia conversando com Deus. E como é que a gente conversa com Deus? Através da oração. Através da oração. Então, Noé ouviu ali um particular de Deus. Interessante, irmãos, faça esse teste. Não creia em mim, não. Creia na palavra de Deus. Creia
na palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira, é veracidade. A Bíblia, ela é verdadeira, ela não pode mentir, né? Então, quando Noé ouviu, o Senhor determinou tudo o que ele ia fazer, o que ele ia construir, qual o período, as medidas, materiais que ele ia usar, as coisas que ele ia usar. E neste momento Noé, com muita sabedoria, anotou, notificou a Deus tudo o que ia precisar. Noé notificou com Deus tudo o que ia precisar. E ali ele passou o quê? 120 anos trabalhando naquela arca e dizendo o que estava por vir. E hoje é diferente, meus queridos irmãos, meus queridos internautas. É diferente? Hoje não é diferente. O Senhor está dando sinais em cima de sinais. O Senhor hoje ele está alertando através da natureza, através dos arautos de Deus, que são os pregoeiros de Deus, através da Santa Escritura. E nós hoje temos aviso em cima de aviso. E Noé, aqui, a palavra de Deus, no versículo 7 do capítulo 11, ele cumpriu o que o Senhor mandou pela fé. E no versículo, na parte final do versículo 7, nos diz: pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Quer ser herdeiro da justiça, que somos justificados pelo sangue de Jesus. Tenha fé, tenha fé. Depois a gente vê aqui, ainda no capítulo 11 de Hebreus, agora o verso 8, certo? Ele diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Então, a questão aqui não é dar um tiro no escuro, não é. Se chama fé. Se chama fé. Não teve fé, não agrada a Deus. Teve fé, agrada a Deus. Aqui não é um tiro no escuro. Deus chamou Abraão. Abraão tinha uma intimidade com Deus. E como é que nós teremos intimidade com Deus? Através da oração, através da leitura da palavra. Porque eu já falei sobre a oração, sobre o clamor, sobre o que é o clamor, a petição, sobre o que Deus tem feito na nossa vida, né? E aqui Abraão desenvolveu uma intimidade com Deus através da oração. E ele diz aqui no verso 8: pela fé Abraão foi chamado e Abraão obedeceu. Fé é isso. Tem fé, então obedece. Quando você vê uma pessoa que não obedece, é porque não tem fé. A fim de ir para um local, um lugar que deveria
receberia por herança e partiu sem saber para onde ia. Ele teve fé. Ele foi para aquele local. Então, o clamor é isso. É você levar aquela demanda a Deus, aquela oração, aquela situação que você está vivendo dentro do seu lar. Situações bem complicadas, bem cavernosas, na questão financeira, na questão que está desempregado com uma enfermidade, na questão sobretudo espiritual, e você vai se ajoelhar ou você vai ficar em pé, seja de que forma que você vai orar, ou na mente, e você vai fazer, crendo o que Jeremias 29, 12 e 13 nos relata. Então vocês clamarão a mim. Quem está dizendo isso? Deus. Temos que crer. Nós estamos aqui, querido internauta, eu estou com poucas pessoas, mas Jesus, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo está conosco. Isso é fundamental a gente ter essa fé. Jesus está conosco. Então, Jeremias 29, 12 e 13 nos declara: então vocês clamarão a mim e virão orar a mim, e eu os ouvirei. Ele deu essa promessa, é uma promessa. Tenha fé que a sua oração, o seu clamor, vai chegar diante do trono, sim. E ainda no mesmo versículo de Jeremias 29, 12 e 13, ele diz: vocês me procurarão e me acharão. Outra promessa. E ele diz ainda: quando me buscarem de todo o coração. E esse buscar de todo o coração, o que é? É fé. É o que nós estamos aqui lendo em Hebreus 11. Então Abraão creu, obedeceu e foi atrás desta terra que o Senhor Deus prometeu. Ainda no verso 9 diz: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, com ele da mesma promessa. Então a fé é isso. Se eu fosse aqui perguntar a esse pouco número de pessoas que está conosco, o tanto que você já passou de batalhas, de lutas, né? O tanto que você já sofreu, tinha muitas histórias, porque cada um tem uma história de vida. Você não é um número, você não é um CPF. Nós servimos a um Deus interpessoal, que Ele nos conhece individualmente. Veja que coisa. A gente sendo pequeno, a gente sendo praticamente para muitos, o que é a missionária Eli é. O que eu sou diante dessa imensidão da internet, que eu abro uma live e a gente vê que tem só uma pessoa. Eu, humanamente falando, não sou nada, mas eu sei que o nosso Deus está aí do outro lado, lhe vendo, me vendo, e vai honrar a nossa fé. Ele vai honrar a nossa fé. E Ele é um Deus interpessoal, que sabe as nossas necessidades, que sabe quantos fios
de cabelo nós temos, que entende a nossa dor, que entende a nossa queixa, que entende a nossa situação. Ele sabe o que nós estamos passando. Sabe, irmãos, além das histórias bíblicas que nós vemos de personagens, né, como por exemplo de José, né? José foi muito humilhado, José foi desprezado, José foi açoitado, José foi caluniado, mas ele não abriu a mão da fé dele. Quantos de nós que estamos aqui nessa esfera, nesse planeta, e muitos não nos dão nada, nos ridiculariza, nos despreza, mas a gente está fazendo como Abraão, andando em fé, porque a nosso descanso não é aqui na terra, o nosso descanso é lá, nas mansões celestiais, o nosso descanso. Então Deus, Ele é um Deus interpessoal, Ele sabe de tudo, e Deus, Ele deu essa promessa a Abraão. Ainda no verso 10, aí diz: porque guardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Veja só, Abraão recebeu uma promessa. Irmão, Abraão não chegou nem ver, meus queridos internautas. Ele não chegou a ver a cidade, mas ele foi caminhando na cidade, para a cidade, e ele sabia que o fundamento da qual Deus era Deus, e essa cidade estava guardada e reservada. Então, o que eu quero dizer com esse versículo aqui? Que tudo que eu e você passar aqui na terra, quando nós chegarmos do outro lado, isso será fichinha, entende? Levante sua cabeça, você é muito especial, você é importante para Deus. Deus, Ele entende, Ele te ama, Ele está vendo toda essa situação que você está passando. Eu não conheço, eu não sei, mas Deus sabe, e Deus entende, e Deus está vendo toda essa situação que você está passando. E Ele está dando promessa: seja fiel, continue na jornada, que você vai chegar do outro lado e vai cantar o hino da vitória. E aqui também no versículo 11 ele diz: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Veja que coisa interessante. Sara não podia ser mãe. E hoje a gente vê que o primeiro cirurgião de inseminação artificial foi o próprio Deus. Deus curou a madre de Sara, e Sara foi mãe. Pela fé, ela foi mãe de uma promessa que Deus tinha dito a ela: tu serás mãe de nações. E o que eu quero dizer aqui com a lição de Sara: não se adiante, não se precipite, porque você vai receber o que Deus prometeu. Sara, infelizmente, se precipitou e deu aquela egípcia para se deitar com Abraão, e nasceu Ismael,
Hoje temos um problemão mundial, que é esse povo da religião islâmica, que mata os cristãos, que odeia o povo judeu. Por quê? Porque ela se precipitou, ela titubeou, né, na promessa. Então você vai pegar esta palavra, guardar no seu coração, que você está sendo ouvida por Deus nesta manhã. Eu e você. Lembra-se que eu disse, nós não somos um CPF, um número de CPF. Deus, Ele é um Deus que é interpessoal, Ele trabalha individualmente com cada um, certo? Aqui também, no verso B, na parte B do verso 11. Não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Quem fez a promessa a Sara foi Deus. E ela sabia que Deus era fidedigno com a sua promessa, com a sua palavra. E aí ela diz aqui ainda a palavra, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. No verso 12 de Hebreus 11. Pois isso também é de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumeráveis como a areia que está na praia do mar. Então essa promessa, como as estrelas do céu, como a areia do mar, foi Deus que deu a Abraão sobre a nação. Ela, como já estava amortecida, né, já velha, um anciã de dias, quase 100 anos, Sara, estéril, né? Então o Senhor cumpriu com a sua palavra. Ele não é infiel para não cumprir com a sua palavra. Passará o céu e a terra, mas a sua palavra não passará. Temos ainda aqui o 13. O 13 é bem especial como todos. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que era estrangeiro e peregrino sobre a terra. Quer dizer que todos esses ouviram essas promessas que Deus fez, mas eles não provaram. Por quê? Né? Eles morreram, mas morreram com fé, morreram na fé, né? Mas sabendo que estava vendo as promessas de longe, e eles eram estrangeiros. 14. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquele de onde saiu, teria a oportunidade de voltar. Mas as lembranças deles era lembrança que tinha um novo céu e uma nova terra. Então o que acontece? O clamor é pela fé. Temos que usar nossa chave de ignição, que é a fé. Então a gente pode ver também no Salmo 55, 16, quando o salmista ele declara: eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará.
esse texto aqui. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. Pode ser sim, obviamente, a salvação no âmbito espiritual, mas essa salvação é completa, amados. Você já parou para pensar quantos livramentos de morte Deus nos deu durante o dia? Você já parou para pensar quantos livramentos de morte Deus nos deu durante o dia? Livramentos vistos e os não vistos, porque tem aqueles livramentos que a gente não vê. Tem sim. Eu estava essa semana fazendo as visitas, que eu estou visitando os idosos da terceira idade. Eu sou da terceira idade e eu visito os idosos. Visito todos, de todas as idades. E eu estava falando para eles: você já pensou os livramentos que Deus nos deu? E a idosa disse assim: eu já tive muitos livramentos que ela viu. E aí eu perguntei a ela: e os que você não viu? Não é? Tipo, livramentos de bactérias que o Senhor nos dá, livramentos de, já falei, de bactéria que o Senhor nos dá, livramentos de assalto que a gente não vê, que o Senhor nos dá, livramento de quedas, né? Livramentos de feitiçaria, livramentos de macumbaria, livramentos de muitas coisas que o Senhor nos dá. Então esse nosso Deus, ele é maravilhoso. Em Jeremias 33, para a gente começar o nosso clamor, nossa oração, Jeremias 33, 3 nos fala: clama a mim, isso que nós estamos fazendo, e responder-te-ei. É o que Deus está fazendo conosco, que vai fazer. E aí ele diz: anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? O Senhor está anunciando coisas grandes e firmes que nós não sabemos, e vai anunciar ainda mais, né? Nós vamos orar, nós vamos clamar. É tempo de pedir a Deus, né, a misericórdia dele para a nossa vida, a vida da nossa família. Temos que pedir a Deus para guardar a nossa mente e o nosso coração. Aqueles que ainda não tiveram uma oportunidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aceite Jesus. Aqueles que ainda não se renderam para fazer uma aliança com o Senhor, faça uma aliança com o Senhor. Aqueles que estão afastados, não têm força para voltar, se volte, peça a misericórdia de Deus. Aqueles que estão passando dificuldade nos lares, né? Você coloque a sua família diante do altar de Deus nesta manhã. Aqueles que estão chorando amargamente porque a perda do seu ente querido, vá clamando a Deus, pedindo a Deus a misericórdia
para que o Senhor tenha de compaixão, tenha de misericórdia e faça alguma coisa pela família. Nós estamos vendo que o inimigo, ele está tragando famílias, ele está destruindo famílias. São filhos que vai para as drogas, né? São esposo que vai para as drogas, são esposas, não é verdade? E para o álcool, né? Porque o alcoolismo é uma droga lícita, né? Então nós temos muitos motivos de oração. Então clame a Deus, peça a Deus por misericórdia pela sua família. Rogue a Deus, clame. O Senhor já tem nos falado. Aqui no Salmo 34, versículo 17, ainda nos diz: eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. É hora de clamar. Eu estou aqui com um caderno, os 2 cadernos. Os cadernos das visitas. Aqui tem oração, pedidos de oração bem complicados de saúde. Nosso irmão em Cristo, irmão Jobson, ele e a irmã dele, eles são portadores de uma doença degenerativa, são acamados, se alimentam por sonda, né? E eles são bem humildes e eles precisam muito das nossas orações. Tem aqui orações de idosos com depressão, idosos que precisam da nossa ajuda. E aqui é o caderno de oração que as pessoas fazem os pedidos e nós vamos estar orando. E eu vou estar orando por você, meu querido internauta, pedindo a Deus para o Senhor libertar e salvar sua família, fazer coisa grande na sua vida, na vida da sua família. Amém? Vamos estar orando os salmos, os livros, o livro de salmos está orando, o livro de salmos. Abra sua Bíblia no Salmo 91. O Salmo 91 é um salmo de guerra, é um salmo de livramento, é um salmo glorioso, amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te encontrarás refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem a peste que voa, nem a seta que voa de dia, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, do Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com os teus pés em pedra alguma. Glória a Deus. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do leão e a serpente, que tão encarecidamente me amou. Poloei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na sua angústia e o glorificarei. E lhe mostrarei a minha salvação.
vamos estar orando o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deita-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolas. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por longos dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui nessa live, Senhor, falando do Teu amor, Te buscando, clamando, Te pedindo, Senhor, a Sua misericórdia, pedindo que o Senhor haja na nossa vida. E eu Te apresento, Senhor, cada um que entrou nessa live, cada um que vai entrar e ouvir no gravado, vai fazendo coisa grande na vida de cada um, vai libertando, vai salvando, vai sarando, em nome de Jesus Cristo. Faz coisa grande, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Pai da eternidade, Pai de amor, Pai de misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Ó querido Deus, toma a frente, Senhor, das nossas vidas nos dias de hoje. Tenha de misericórdia, os dias estão de muito trabalho, de muito luta, batalha espiritual. Eu te peço, Senhor, por cada um desses visitantes, Senhor, do caderno de oração que nós fomos visitar ali. Deus, tenha misericórdia do irmão Jobson, que está detido naquela cama. Ó Deus, liberta e salva o teu servo daquela doença. Faz segundo o teu querer e a sua vontade. Eu te apresento, Senhor, a irmã dele, Senhor, também que os dois sofrem dessa doença degenerativa, Senhor. Tenha de misericórdia, tenha de compaixão, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, vai ali fazendo uma obra gloriosa na vida deles dois. Te apresento tua serva, Senhor, que está ali cuidando deles, Senhor. Todos os dias, meu Deus. A irmã Vilma, tem misericórdia, vai dando graça a ela, vai dando ânimo, vai dando força. Te apresento todos esses idosos, Senhor, que nós fomos visitar, idosos que estão passando por depressão, idosos que estão passando por angústia. Meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia, vai libertando, vai salvando. Eu te apresento o caderno de oração, dos pedidos de oração que está aqui. Meu querido Deus, tenha misericórdia, Pai querido, dê vitória a cada pedido de oração. Eu já te agradeço pelas vitórias, orações respondidas. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, tenha de compaixão e tenha de misericórdia. Vai operando um milagre, Senhor, em nome de Jesus. Eu te apresento, meu Deus, meu Pai, o Brasil, Senhor. Tenha de compaixão, meu Pai querido. Contempla a situação do Brasil, meu Deus. Olha as famílias brasileiras, meu Pai, que estão passando por situação difícil, Senhor. Eu te apresento os três poderes, o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Tenha misericórdia, meu Deus e meu Pai. Tenha de compaixão, meu Pai querido. Ó querido Senhor, querido Pai, querido Mestre, querido Deus, opera um grande milagre, meu Deus, na vida dos teus servos que estão nos hospitais,
tenha de misericórdia, tenha de compaixão. Hoje, Senhor, vai quebrando amarras, vai quebrando, Senhor, cadeado de bronze, vai quebrando, Senhor, todas as armadilhas do inimigo contra a nossa vida e contra a vida da nossa família. Tenha de misericórdia, Senhor. Contempla as crianças do Brasil e do mundo. Contempla, Jesus amado, a tua igreja perseguida. Eu te apresento, Senhor, a Malásia. Tenha misericórdia, tenha misericórdia. Veja as dificuldades que está ali na Malásia, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido. Opera maravilhas ali, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu te apresento, Senhor, esta rede social. Ela é tua, o Senhor é que dá o crescimento, o Senhor é que vai fazer maravilhas, meu Deus. O Senhor vai fazer conforme sua vontade e o seu querer. Te apresento os desempregados, os que estão, Senhor, sem trabalhar, os que estão, Senhor, angustiados, os que estão agora, neste momento, sem saber como pagar suas contas, sem saber o que fazer da sua vida. Vai resolvendo, Senhor, a situação de todos os teus servos, aqueles que ainda não te aceitaram como Senhor e Salvador. Tenha de compaixão, tenha de misericórdia. Te apresento, Senhor, aquele povo, tu sabes quem é. Vai libertando, vai salvando, vai fazendo coisas maravilhosas. Pai querido, tenha misericórdia, vai libertando, Pai, em nome de Jesus. Liberta e salva, Pai, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Te apresento, Senhor, todos esses pedidos, Pai, para a tua glória e para o teu louvor. Assim eu te apresento, Pai, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia.